Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma live do Instituto dos Advogados, mais especificamente do Grupo de Estudos Tributários do Instituto dos Advogados. Nós compomos um grupo que estuda as alterações, novidades, mudanças, decisões, né, relativos ao assunto, né? Também o grupo organiza o Congresso de Direito Tributário do IARGS, que esse ano, infelizmente, ocorreria em setembro, mas em razão da pandemia, teve que ser transferido para o ano seguinte. Aí, em substituição ao nosso congresso, né, surgiu a ideia de fazermos essas lives com doutrinadores, advogados e pessoas influentes e tributaristas respeitados, competentes aqui do nosso país, né, para debater os assuntos recentes que têm surgido nos nossos tribunais. Eu estou aqui, agora vamos procurar a doutora Marielbe, para nós darmos ingresso. Tem aqui, onde é que ela está? Vamos ver, acho que é aqui. Não. Bom, enfim, vou achar ela aqui, só um minuto. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vou ter que achar aqui a doutora América. Ela disse que ela estava a postos para iniciar a nossa live. E vamos ver o que mais está aqui. A doutora Marielba entrou. Visualizou. Bom, pessoal, chegou, tudo bem? Tudo Pessoal, é bem? o seguinte, né? Muito bom dia, muito boa tarde para todos, quem já almoçou, quem ainda não almoçou, né? Hoje nós temos o grande prazer de ter conosco a doutora Marielbe Queiroz, né? Na medida em que é uma das mais competentes tributaristas e respeitadas no país, e o que reconhecimento, longo percurso, né, que ela tem na sua carreira profissional, que tem acompanhado nos congressos de direito tributário que eu tenho participado. É uma satisfação muito grande e uma honra, né, tê-la aqui conosco, na nossa live, no grupo de estudos de direito tributário do IARGS. Gostaria ainda de saudar a nossa presidente, doutora Sulamita dos Santos Cabral, que tem conduzido o nosso instituto com maestria, extrema dedicação, tendo como marco histórico a sua atuação o livro comemorativo dos 90 anos do IARGS. Então, doutora Mariel, dá um bom dia para nós, depois eu vou fazer a apresentação aqui do seu currículo, né? Mas pelo menos dá um oi aqui para o pessoal para nós iniciarmos a nossa live. Muito bem-vindo. Obrigada. É uma alegria enorme estar aí virtualmente no Rio Grande do Sul. Adoro o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o pessoal gaúcho, né? E uma alegria também estar no IAGS. Quero cumprimentá-la, agradecer o privilégio, também agradecer a presidente Sulamita, né? A pessoa muito querida, e dizer que estamos mais uma vez juntos para falar desses temas tão tortuosos que é o direito tributário. É. Bom, a doutora Mariel, Mariel Queiroz, nossa convidada, é advogada, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, presidente do IPET e membro imortal da Academia Nacional de Economia e da Fundação Escola Superior de Direito Tributário aqui do Rio Grande do Sul. Grande professora e conhecedora exímia da matéria, teve sua carreira profissional impulsionada em Recife e agora está sediada em São Paulo. O assunto é totalmente relacionado, né, a questões da holding familiar, né, patrimonial e imobiliárias, utilizado para o planejamento sucessório. E, em vista disso, né, causa perplexidade a decisão, né, a decisão não no seu conteúdo em si, mas na finalização, né,
da decisão que deixou algumas dúvidas, que inclusive houve embargos de declaração que foram julgados improcedentes ontem, dia 28, mas ainda não temos o voto do relator. Vou ler, só para nós iniciarmos, a decisão, cuja recorrente foi do Luz Frama, Participações Societárias de Santa Catarina. O acórdão, né, a sessão iniciou em junho e foi encerrado no dia 4 de agosto, e o acordo publicado no dia seguinte, no dia 5. A ementa, constitucional e tributário, imposto de transmissão de bens imóveis e TBI. Imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, aplicabilidade até o limite do capital social a ser integralizado. Recurso extraordinário improvito. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo em TBI sobre o valor do bem, dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica. Artigo 156, parágrafo 2º. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento em bens, direitos que o sócio faz para a integralização do capital social subscrito. Portanto, sob a diferença do valor dos imóveis que superar o capital subscrito e integralizado, incidirá a tributação do TBI. Bom, enfim, antes de passar a palavra, então, para a doutora Marielbe, eu gostaria de dizer que as perguntas estão abertas para serem feitas. Muitas vezes não vou poder citar todas aqui, porque nós temos 1 hora só de transmissão pelo Instagram. O assunto é bem complexo e vamos tentar, na medida do possível, responder aos questionamentos e dar andamento na nossa live. Então, doutora Marielbe, eu gostaria que, já feitas as apresentações, que resumisse para nós o caso dos autos do recurso extraordinário 796-376 de Santa Catarina. O que ele trata, especificamente, o que podemos debater sobre ele. Está com a palavra. Obrigada. Nós estamos diante de mais um dos casos de ativismo do Supremo Tribunal Federal, que está indo contra o texto da própria Constituição. E aí o que é mais grave, né? Está havendo uma reforma tributária pelo judiciário, que não foi eleito para tal, nem tem a delegação, competência para legislar, mas eles estão legislando porque, ao final, é quem tem a caneta que diz a decisão, né? Mas aí, e o que é mais grave também, já quero alertar, porque no caso do Rio Grande do Sul existe também uma lei que, na minha concepção, é inconstitucional. Por quê? Porque ela também contraria o que está na Constituição. Mas aí fica o seguinte, diante do que o Supremo disse, né? Vamos ver o que é que acontece. Esse caso não foi o melhor para decidir a matéria. Por quê? Porque o caso não é esse que foi decidido. O caso em si foi o seguinte, uma empresa fez tinha lá bens no valor de 800 mil, vamos arredondar os números, né? O capital da empresa era 24, então ela incorporou 24 ao capital e 780 deixou lá como reserva de capital. Ou seja, todo o valor do bem não foi destinado à integralização do capital. Se a gente for para a Constituição, ela é muito clara, dizendo que a imunidade não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Então, só o que for objeto de realização de capital seria abrigado pela imunidade. E aí, nesse ponto, eu divido de grande parte da doutrina, porque a doutrina entende o seguinte, não, é incorporado ao patrimônio. Mas, olha, já que eu estou indo numa leitura da Constituição, leitura literal, né, ficando redundante, eu digo que ela fala só o que foi realizado como capital. Por quê? Porque a parte que vai para a reserva de capital, pela lei das SAs, essa parte de reserva de capital, ela não se destina ao capital. Ela é uma reserva que poderá ser utilizada para compensar prejuízo, incorporar o capital e distribuir lucros e dividendos. Então, nesse lado, eu acho que a decisão do Supremo andou certa. Mas o que é que o Supremo analisou o caso, e por incrível que pareça, não é o primeiro acordo, ele, na parte final, foi lá, generalizou para todos os casos, quando não tinha sido analisado e fundamentado. E aí você colocou... É um acordo extremamente confuso, né? Pois não disse o que deveria dizer, né? Disse o que não era objeto da demanda
e que não era objeto do recurso, né? Que foi objeto até do desembargo de declaração que eu li, né? Mas, Lauri, ele não analisou e não justificou. Isso é que é o mais grave também. Ou seja, ele justificou para o caso que estava sob análise e estendeu sem fundamentação nenhuma para o outro, inclusive ferindo o próprio CPC, que diz que toda decisão deve ser motivada. Né? Então, veja a seguinte questão. Nós temos essa decisão do Supremo e nos embargos que foram rejeitados, que foi outro grande equívoco, data máxima venha. Por quê? Porque existiam realmente omissões gravíssimas que precisavam ser sanados, exatamente porque o Supremo não analisou a questão do fundamento para ampliar a base de cálculo. E aí, analisando a questão, nós temos o seguinte, a empresa para fazer planejamento sucessório nem sempre é tributário. Ela constitui uma pessoa jurídica, né? E para essa pessoa jurídica, ela vai e integraliza bens, né? E para efeitos de sucessão, ela constitui a pessoa jurídica exatamente para evitar briga de herdeiros, sucessores, etc, etc. Né? Então, muito bem. A questão tributária passa ao largo. A lei do imposto de renda diz que você pode, nesse momento de integralizar pelo que está na declaração ou integralizar por o valor de mercado. E esse valor de mercado, ele será tributado a diferença como ganho de capital nesse momento. Se ele transfere pelo valor que está registrado na declaração da pessoa jurídica ou da pessoa física, não tem tributação nenhuma para o imposto de renda. Há uma postergação para uma posterior venda que será apurado o ganho de capital. Então, isso é interessante. Esse planejamento, ele alcança o imposto sobre a renda e a imunidade do ITBI. Porque a Constituição, qual era a finalidade da lei? A finalidade da Constituição era exatamente estimular a capitalização de empresas, estimular que houvesse aporte de bens para as empresas, né? E, nesse momento, houve a imunidade do ITBI. Eu não de empresas imobiliárias, etc. Não, eu estou falando daquela transmissão de bens. Então, veja, a finalidade da lei também tem que ser vista no momento da sua interpretação. Não a literalidade, que para mim é muito clara, não deixa equívocos, mas também esse espírito. Aí o ministro vai e diz o seguinte, olha, tudo que ultrapassar, como você leu bem, disse assim, a imunidade em relação ao ITBI, que ficou em repercussão geral, que é mais grave, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 56 da Constituição, não alcança o valor dos bens que excedeu o limite do capital social integralizado. O que é que diz a Constituição? Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados em realização de capital. A Constituição não deu limites. Sim. A lei de Porto Alegre, a lei de Recife, deu limites. Então, nisso aí, eu entendo que essas duas leis violam o que está, assim, na Constituição. Porque Na Constituição, no Código Tributário, né, também tem a previsão ali no capítulo, né, que trata do ITBI. Exatamente. Então, veja, estão os legisladores com a finalidade de arrecadar, dando um bypass na Constituição e alargando base de cálculos. Porque veja só a situação. E tem uma situação mais grave. Ora, se você tem um bem que custa 100 e o capital é 100, incorpora, tranquilo. Não. Por quê? Porque o bem custa 100 na declaração, é incorporado 100, e vem o fisco e faz uma avaliação por meio de arbitramento e diz, esse bem não custa 100. Vale 400. E aí cobra o tributo sobre um valor presumido fictício levantado por ela com base em que critérios? Então veja como é muito mais grave. O bem é 100, incorporado por 100, o capital é 100, e vem a fazenda e estabelece um outro valor, e aí arbitra. E aí fere novamente o CTN, porque o CTN diz que, no artigo 148, só haverá arbitramento quando não merecer fé as declarações e informações da pessoa. Nesse caso, os fiscos não se dão ao trabalho de impugnar para dizer que houve omissão, houve fraude, houve qualquer erro na declaração. Simplesmente, eles fazem um valor lá qualquer. Alguns fazem com base no IPTU, o que o STJ também já disse que não pode. Valor venal do IPTU é diferente do valor venal do ITBI. E aí, estamos diante da seguinte situação. Os fiscos, mesmo sem lei, no caso de Porto Alegre tem lei, né? Mas os fiscos, mesmo sem leis, eles estão também autuando. Ou seja, se você tem um valor de um bem de 100
Um valor, vamos tomar o seguinte, o bem custa 400, o capital custa 100, e você incorpora os 400, eles lá e tributam 300. Veja, se tudo está incorporado no capital, foi, como é que diz, atingiu-se a previsão constitucional. Não existe dúvidas com relação a isso, entretanto, os fiscos vão lá e autuam. É. Diga. A única exceção que tem está na própria inciso primeiro da Constituição, né, que diz que, né, salvo se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Essa é a única exceção. No resto, que for incorporado, não tem tributação, né? Com certeza. E aí o que é grave? O judiciário agora está dando guarida a essa vontade arrecadatória. Eu não condeno que o Estado, o município, a União precisa arrecadar, mas vamos arrecadar com transparência, moralidade e segurança jurídica. Então, hoje nós estamos diante de uma insegurança jurídica. E aí, o que é mais grave? O Supremo, nos embargos, ele simplesmente rejeitou, eu não sei os fundamentos que ainda não foram publicados, né? Mas ele simplesmente rejeitou dizendo que não era caso de embargo. Como não era caso de embargo? Existiam duas omissões lá gravíssimas que ele não analisou. Sim. Por exemplo, a autorização da lei municipal para cobrar. Ele não falou se precisava da lei ou não. Por quê? Porque os municípios que não tiverem lei, esses sim estarão violando muito mais a Constituição, porque não só esse artigo, como o próprio princípio da legalidade. Né? E o ministro não se referiu a isso, e a decisão dele disse isso, sem ter fundamentado. Né? E a outra questão é uma omissão também muito forte, é que ele não disse... Tá falhando um pouco a conexão. Alô, tá me ouvindo? Tá falhando um pouco a conexão. Ela tá entrando e saindo, tá? Eu não sei. O sinal tá meio fraco. Voltou? Vamos ver se melhora. Aí para ver se melhora. Justamente, os embargos de declaração trataram de duas polêmicas, né? Uma com relação a que não tratava de cotas, né? Das situações em que não há excesso, e a outra, os embargos de declaração, contradição do tema tratado, né? Porque o acordo reconhece a imunidade a promover a capitalização das empresas, mas conclui que ela não atinge o valor excedente do imóvel destinado à formação do capital de reserva. Então, diz uma coisa, mas conclui com outra, né? Exatamente. Por quê? Oi. Eu acho Doutora Mary, tá nos ouvindo. Tá me ouvindo? Alô? Oi? Tá me ouvindo Eu agora? acho que o meu aqui que não tá pegando direito. Tô ouvindo, sim. Uhum. Veja. Tá bem. Então, nós temos a seguinte questão. Para o caso específico, não foi correta. Porque, contrariamente a muitos colegas que eu respeito, né, o que foi colocado em reserva de capital não é integralização de capital, não tem a natureza. Deveria ser tributada. Mas para os demais casos em que o valor ficou integralmente no capital, ou maior ou menor do que o capital, não pode haver tributação. E isso foi objeto. E mais, aquele caso que eu falei da avaliação por arbitramento, o Supremo não se referiu a isso. Então, eu acho que é o caso de se pensar numa outra ação, por exemplo, no caso de Porto Alegre, para discutir a constitucionalidade dessa lei, né? Se ela teria violado ou não. E aí colocar outros argumentos. Porque o que é que está acontecendo é que o Supremo julga anos depois determinados casos em que não foram colocados todos os argumentos. Só que aí ele, com argumentos posteriores, e nesse caso nem argumento tem, que não foi colocado, eles estão decidindo... E foi dito que, no caso, não precisava ser julgamento pessoal.
Então, veja, temas cruciais, temas pesados, estão sendo decididos de forma virtual, sem debate dos ministros, simplesmente coloca o voto, os outros vão lá, votam, uns justificam, outros não justificam, e com isso está se mudando todo o sistema tributário nacional, toda forma de interpretações das normas que vimos até hoje. Então, isso é uma coisa que tem que estar alerta, e aí eu gostaria que todos que estão aqui são formadores de opinião, que se juntassem para que entidades como o IARGS, etc., a gente começar, a OAB, inclusive, começou, a BDF do Rio de Janeiro também começou a fazer um movimento para que possa o Supremo possa ou parar de julgar, ou passe a receber, ou passe a fazer julgamentos pessoais com relação a determinados temas, porque a gente teve recentemente planejamento tributário, o artigo da questão da tributação dos artistas que estão sendo julgados sem a necessária frieza, sem a necessária participação das pessoas e dos advogados. Então, tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, é exatamente essa questão. Hoje, a questão do valor, ela é muito importante. Então, hoje, o que é que resta? Resta discutir o valor do imóvel. Então, se você tiver feito ou vai fazer uma corporação, eu, inclusive, aconselho o momento anterior. No momento que for fazer, que desejar fazer incorporação de bem para constituir uma pessoa jurídica, é importante que veja o valor do capital social e veja o valor do bem. Se o valor do capital social for maior ou for menor, você terá que, primeiramente, aumentar o valor do capital social para depois é que haver incorporação. Porque, senão, sem lei ou com lei, do jeito que está aí com essa interpretação do Supremo, os municípios vão autuar. Mas, doutora, me diga uma coisa. Estou ouvindo não, assim, ó, não está ouvindo? Não? Não está me ouvindo? Agora. Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Aí é o seguinte, falou, né, aumentar primeiro o capital social, mas a própria integralização do patrimônio, com aumento do capital social no mesmo momento, deixando o capital social com valor histórico do imóvel, não seria o necessário, porque isso é que sempre foi decidido. Eu entendo que o que aconteceu nessa decisão foi que eles tinham um capital social de 2.700, integralizaram com o imóvel de 800 mil, aumentaram o capital social para 24 e os 778 mil, eles lançaram como reserva de capital. E aí que incidiu a tributação. Mas se eles tivessem aumentado o capital juntamente com a integralização para 802.721, que era o que eles realmente deveriam ter feito, que no meu entendimento, não haveria tributação. Então, eu não sei, tem necessidade mesmo de que seja, no seu entendimento, de que seja primeiro aumentado o capital social para depois fazer a integralização? Eu entendo que você pode até fazer no mesmo instrumento, tá? Não precisa ser 2 contratos, mas você primeiramente tem que dizer, fica nesse ato aumentado o valor do capital para não sei quanto, e ele será integralizado, ou seja, sim. Então, para depois colocar. Porque se você diz, estamos colocando o valor de 700 e não ficar claro que houve esse aumento de capital, com certeza os fiscos vão continuar dizendo a mesma coisa. Então, eu sugiro que no instrumento, primeiramente, se coloque, fica aumentado o capital para 800. Sim. E posteriormente... É bem lembrado isso. Tá certo. A doutora Sulamita está conosco aí. Bem-vinda, doutora Sulamita. Que bom que está aí conosco na nossa live. A senhora é muito importante para nós aqui do Instituto, aí, tem feito um trabalho excepcional aí, junto a todos. Inclusive, o nosso livro, né, comemorativo aos 93 anos, uma coisa assim histórica. Parabéns e obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Sulamita, por sua presença. É uma honra muito grande, né? Então, veja só. Então, esse cuidado vai ter que ser tomado agora. No caso específico, ele fez 24 mil, e colocou 780 lá no reserva de capital. Especificamente nesse caso, a decisão está correta, porque, como eu já falei, reserva de capital não é capital. Ela pode ser utilizada para capital, mas ela pode ser utilizada, por exemplo, para distribuição de lucros. Mas aí vem uma curiosidade interessante, né? Se nesse caso da integralização, posteriormente, houver o aumento de capital,
Eu, inclusive, se fosse por causa do processo, na hora da autuação, eu teria ido lá e tinha aumentado o capital. E aí, como é que fica? Foi tudo para o capital. Né? E se for agora, vai ter direito à restituição se pagou? Eu entendo que sim, porque foi configurada a hipótese que está prevista na Constituição, que é exatamente a integralização do capital. Então, tem que haver um cuidado muito grande, né, nessas decisões, principalmente em repercussão geral, porque elas vão impedir que o tema seja novamente analisado. Só que, como essas questões não foram analisadas sob a ótica do valor do bem, porque você pode ter o bem igual, pode ter o bem diferente, pode ter o bem maior e pode ter o bem igual que o fisco faz um arbitramento. E eu acho que esse arbitramento também é ilegal, porque fere o CTN, porque arbitramento tem que haver algum problema com relação a isso. Né? E aí vai ter cuidado com relação ao imposto sobre a renda também. Por quê? Porque se o bem ele já faz a valor de mercado, ou seja, por um valor maior, vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, sim. É que o artigo 23 lá do Imposto de Renda fala isso, né? Que os bens transferidos para a pessoa jurídica não são tributados, são isentos, né? De tributação. E aí agora, aumentando o valor que consta a declaração, sim, aí vai ser tributado. Né? Exatamente. Então tem que ter um cuidado não só com o ITBI, tem que ter cuidado com o imposto sobre a renda também. Então, veja, eu entendo que foi um exame apressado, foi um acordo equivocado e merece ser analisado. Só que o embargo não foi aceito. Tá? Pois então, é. Vamos ter que ter uma outra oportunidade de levar esses temas que não foram objeto de análise. Porque ele disse... Que eu acho muito importante, doutora, nesse aspecto, né, que quem faça, né, essa demanda, né, seja alguém que entenda efetivamente da matéria, porque muitos casos, né, são julgados com uma demanda como essa, é uma exceção do que acontece diariamente, né, rotineiramente, foi uma exceção que foi julgada de uma forma também diferente daquilo que se tem na Constituição e na legislação toda e todos os entendimentos existentes, né? Pois é. Então, por exemplo, o caso mesmo de planejamento tributário, o que foi analisado também pela ministra foi outra coisa, e no final ela decidiu outra, e o pessoal, eu até entendo que o acordo dela tá bom, né? Tá muito confuso também, mas que as pessoas estão dando outra interpretação e os fiscos vão dar. Então está faltando um pouco de clareza nesses votos para ser analisados. Mas esse tema do ITBI, eu acho que vale a pena, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, se discutir e colocar tudo, porque quando se parte para analisar a matéria, só foi analisado o que foi colocado. Esse que foi o problema. Então, questões como o arbitramento, o valor venal, qual seria o valor venal, qual seria essa possibilidade, mas especificamente ao Rio Grande do Sul, eu entendo que pode-se discutir, sim, a constitucionalidade da lei. Por quê? Porque ela está dizendo que vai poder haver lançamento quando exceder o valor do capital social. Ora, mas se o bem estiver todo no capital social, foi realizado a Constituição. Então, qual é a possibilidade de ser criada essa hipótese na lei do Estado? Nenhuma. Por quê? Porque ela está violando a Constituição e o próprio CTN. Então, é importante que reabra-se essa discussão para serem analisados os pontos que não foram colocados naquele recurso especial, extraordinário, porque não era o caso. Estava se discutindo. Teria que debater e apontar especificamente, olha, pegar desde a inicial e dizer, olha, o que está sendo discutido naquele processo em que teve a repercussão geral esse tema, foi esse assunto. O que eu estou discutindo aqui é outro diferente. Então, tem que fazer um distingue para mostrar que é uma outra coisa que não se aplica à repercussão geral. Porque aqui ele diz que excedeu o limite do capital a ser integralizado, então eu posso ler desse jeito. Ora, se o capital integralizado é 100 e o bem custa 200, mas eu botei todo no capital, tá. Aqui também não vai poder ser feito um arbitramento, chega lá, o bem está defasado. Claro, todos os bens da declaração de imposto de renda obrigatoriamente estão defasados, porque a lei diz que é para ser assim. Não pode haver atualização do custo. Veja só, se ele obedeceu à lei do imposto sobre a renda e pegou esse valor e botou dentro da empresa, não poderá o fisco municipal descaracterizar esse valor e fazer um arbitramento. Valor venal, nem pensar, o STJ já disse que não, mas um outro valor com base em critério que eu não sei qual é,
Então, isso é outro ponto que quem tiver um caso prático vai poder discutir. O valor. Qual o critério dele ter apurado esse valor venal que diz que o valor que está no capital, que o bem que está no capital é maior do que o valor do que foi declarado? Ora, se para o imposto sobre a renda está declarado assim, ele obedeceu uma lei. Não pode agora uma lei municipal chegar e dizer diferente. Sim, mesmo porque, né, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, ele visa estimular, né, a capitalização das empresas. Então, essa decisão mantida, esse entendimento para os demais casos, né, vai ocorrer uma desestimulação da capitalização de empresas e, de consequência, né, da própria circulação de bens e tributos, né, do município, do Estado, da União. Então, foi completamente contrário a tudo que nós temos aí de legislação e entendimento, se mantido, né? Não, agora já foi mantido, quer dizer, foi decidido, mas Sim. pode ser que seja dada uma outra interpretação que eles disseram. Sim, é isso que eu quis dizer, Se mantido, porque vai ser discutido de novo isso. Eu, pelo menos, nós tiver alguma coisa nesse sentido, né, vamos discutir e tentar levar isso adiante, né? Claro, claro, porque precisa-se realmente ver os outros pontos, que o acordo foi omisso, e nesse ponto eu acho que foi até bom serem rejeitados os acordos, os embargos. Por quê? Porque ele podia, mais uma vez, incorrer em novo equívoco em cima de uma matéria. E piorar ainda. Eu ouvi a senhora falando, eu vi a doutora falando esses dias que tem muito medo de embargo de declaração, porque muitas vezes piora a matéria, eu ouvi falando. É um embargo pioratório e não declaratório, né? Antes de entrar, porque eu digo, não, é melhor ficar confuso do jeito que está, porque em outro caso, lá na frente a gente discute, né? Do que você querer esclarecer e ele esclarecer pior do que era. Pior ainda, realmente. Vamos ver o que saiu agora na decisão desses embargos declaratórios, né? O que vem. Ele deve ter argumentado para rejeitar, né? Então, esse é um tema que vai pegar ITCD, imposto de renda. Então, esse é um tema bastante interessante, porque ele pega várias nuances dos tributos. E uma lei pode estar contrariando a outra lei, né? O caso. Sim. Essa do imposto do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acho que ela confronta com o imposto sobre a renda. Por quê? Porque ele dizer que vai poder tributar mais se o bem valer mais do que o capital. Ora, mas se a lei diz que eu posso incorporar o capital pelo valor que ele está na minha declaração, o que o fisco poderia era questionar o valor que está na minha declaração, dizer, o valor do bem não é esse, mas com critério objetivo. Por quê? Porque o imposto sobre a renda ele tem um lado econômico, que ele analisa o bem pelo valor econômico do bem, e não pelo valor, supostamente, valor venal de IPTU ou de TBI, que é um valor fictício criado com base nos critérios lá do fisco, que a gente só Deus sabe quanto. Tanto é que, por exemplo, no caso do IPTU, sobe todo ano, eles dizem que subiu, você pega o imóvel, vai vender e não tem esse valor. Outro dia eu estava vendo um imóvel aqui em São Paulo e o imóvel custava X e o vizinho custava 2X. Eu disse, mas peraí, qual é a diferença? Ora, o dono queria vender. Um queria vender pela metade e o outro queria vender pelo dobro. E aí vem o fisco e diz, não, eu acho que ele vale igual ao do dobro. Peraí, eu até diria, eu vendo para você, me dê o dinheiro, né? Mas, então, a gente tem que questionar esses critérios do fisco. Nós temos um exemplo bem claro daquela pessoa que não quer vender. Aqui no nosso litoral, tem algumas pessoas que não têm intenção de vender o seu imóvel, mas eles dizem, bom, se alguém me pagar X, que é X vezes 2, né, do que vale, eu vendo. E aí, então, se for pesquisar em alguns sites de imobiliário, essas coisas, o valor vai estar exorbitante e outros dentro do mercado. Aí, claro, se pegar pelo valor, por essa quantia que consta lá, daquela pessoa que não quer vender, vai ficar fora dos parâmetros, né? Não vai ser valor irreal, né? Do que se tem. Tem um cuidado muito grande com esse valor venal. Então, hoje, você tem que ter cuidado de fazer essa observação do valor da declaração com o valor do capital, tem que fazer esse confronto. Porque aí tem outro detalhe. O capital social se deixa baixo por quê? É um planejamento societário. Não tem nada a ver com tributo, né? Pode até depois, em algum momento, ter. Por quê? Porque o sócio responde pelo valor do limite do capital social. Então, as empresas
baixo, embora hoje com aquele artigo 50 do Código Civil, que diz que vai poder desconsiderar, hoje eles estão desconsiderando tudo para ir atrás dos bens dos sócios. Mas aí eu chamo a atenção, artigo 50 do Código Civil, ele diz o seguinte, olha, é nos casos de haver confusão patrimonial, excesso, ou seja, também em todo caso que vai poder haver desconsideração. O que não é, realmente. O que a gente fica pasmo é como o judiciário vem interpretando isso aí de uma maneira muito fiscalista. Né? A Justiça do Trabalho era normal, agora teve alteração na legislação, agora não, né? Há 2 anos teve uma alteração que restringiu um pouco essa desconsideração da personalidade jurídica. Né? Pois é, mas hoje está sendo usada para fins tributários, entendeu? Aí... Eu fui advogado do INSS um período, né? E eu ficava abismado. Claro, né, eu era advogado, tinha interesse, mas na CDAs vinha o nome da empresa como réu e os 2 sócios majoritários como requeridos também. Mas eles não tinham participado em momento algum do processo administrativo. Ou seja, eles não foram chamados para se defender. E é um caso parecido, né, que pega simplesmente o sócio e coloca ele como devedor do tributo, né? Hoje, com o CPC novo, foi criado o incidente de desconsideração. Esses casos aí que ele não está... processo à parte, né? Que não está na CDA, porque quando ele pega e bota na CDA, pode dispensar o incidente, né? Mas aí o que está previsto hoje? Ele poder fazer, ele vai pedir que seja feito incidente de desconsideração para que seja apurado exatamente essa responsabilidade antes de o sócio ser constrangido com bens, né? Ou seja, os bens dele entrarem para segurar o débito, né? Então, é importante hoje a gente... Veja, hoje a gente não pode mais mexer só com tributário, só com civil, só com o Código de Processo Civil. Hoje a gente tem que estar em conjunto com várias áreas do direito, porque elas têm muita repercussão que pode ter influência diferente. Agora mesmo eu estou discutindo no STJ se o artigo 50 da desconsideração do Código Civil poderá ser aplicado para o direito tributário. Eu entendo que não. É outra coisa. Lá é um direito dispositivo no Código Civil, são direitos dispositivos, e lá são direitos obrigatórios, ou seja, ex lege. Você realizou o fato gerador, deve o tributo, o fisco vai e desconsidera. Então, é preciso ter muito cuidado quando você for fazer qualquer operação, porque há um intrincamento de várias áreas do direito aí se sobrepondo. Uma coisa também aqui que está sendo comentado aqui, que o Lucídio aqui, Almeida, falou, é que realmente a legislação do imposto de renda proíbe, né, que se atualize o valor do imóvel. Então, tu tem um imóvel que ele é desvalorizado, não acompanha o índice inflacionário, né, existente, claro, e, por sua vez, aí depois aí quando tu vai fazer a integralização do capital, tu vai fazer por integração do valor histórico, que é o valor baixo, aí vem o fisco municipal e diz, não, é o seguinte, tem que tributar sobre o valor venal do imóvel. Né? Isso cria uma distorção muito grande. Imóveis lá de 50, 40, 50 anos atrás, né, que vai pegar, hoje é zero praticamente o valor histórico deles. Né? Esse é um tema que eu ainda quero começar essa discussão, se imposto sobre a renda a renda é acréscimo patrimonial e você simplesmente atualizar o custo dele, se deveria pagar ou não ganho de capital. Isso é uma coisa que eu estou aqui confabulando com a mesma, né? Eu acho que não poderia... Por exemplo, o imóvel custou 1.000 há 20 anos e agora você vai vender e custa 200, você não vai pagar ganho de capital sobre 1.999. Embora a lei diga que eu acho que essa lei ela fere o conceito de renda, porque isso aí não é acréscimo, é a mera atualização do bem. Né? Sim, atualização da moeda, né? Claro, atualização da moeda não é ganho, é o próprio custo que aumentou. Então, essa é uma discussão. Como também a outra discussão é a questão de valor venal, de IPTU e de valor venal do ITBI. Os critérios que ele utiliza para chamar de valor venal não pode ser jamais o valor de mercado. Porque valor de mercado, veja, antes da pandemia era um, agora depois da pandemia é outro. Então, e depende do tipo de imóvel, né? Claro. Depende do tipo, imóveis menores desvalorizados, maiores valorizados, né?
se valorizaram nesse E aí, período de pouco tempo aqui. maravilhoso, eles constroem uma casa de dança lá de barulhenta do vizinho, imediatamente aquilo desvaloriza. Então, não se pode dizer o valor venal como um valor de mercado. Isso é uma das coisas que eu questiono muito. Então, hoje, quem for trabalhar com essa questão de constituição de sociedade tem que ter um cuidado muito grande com relação ao imposto sobre a renda e com relação ao ITBI, diante dessa decisão que, para mim, é totalmente equivocada do Supremo, com todo respeito aos ministros, ao excelentíssimo ministro, etc. Eu acho que, mais uma vez, o Supremo está sendo ativista e legislando onde não foi chamado. Por quê? Porque a Constituição disse o que queria muito claramente. Sim, estava bem claro, né? O Guilherme aqui Monteavaro faz o seguinte comentário exatamente. Não há definição de parâmetro para apuração do valor. Isso apenas incentiva reiterados arbitramentos sem qualquer critério pelo fisco. Né? É É, bem assim mesmo, né? o arbitramento eu E, questiono totalmente, porque o CTN é muito claro quando deve ser arbitrado. E ele diz que para ser arbitrado tem que ter algum problema e que o fisco desconsidere o valor do contribuinte com bases em o quê? Ele fez erro, ele fez fraude, ele simulou, ele fez alguma infração, por isso que vai ser desconsiderado. Então, arbitramento eu entendo que não é o critério. A lei municipal terá que prever quais os critérios e eu entendo que valor de mercado jamais seria um critério a constar na lei. eu vou fazer uma pergunta aqui da minha sócia e filha aqui, a Mariana, Ah, que Mariana, enviou uma pergunta. adoro. Ela disse assim, a pergunta é a seguinte: quando o contribuinte faz a integralização do capital social por meio de imóveis, pelo valor registrado, os municípios passaram a lançar o ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado, arbitrado pelo próprio município, e o valor registrado. Esse entendimento estaria correto na sua visão? Eu já disse que não. Veja, É, mesmo previsão na lei, eu entendo que está errado. Arbitramento, o CTN é muito claro, é o artigo 148 que diz que só pode haver arbitramento em casos de simulação, de fraude, ou seja, quando houver alguma infração na apuração do bem. E aí eu digo o seguinte, vamos discutir. Se a lei do imposto sobre a renda diz que você não atualiza, se a lei do imposto sobre a renda diz que você pode integralizar pelo valor que está registrado na declaração, com base em que o fisco vai poder desconsiderar o que a outra lei autorizou. Temos aí o sim. leis. É. Tem Entendeu? uma outra pergunta aqui. A empresa que teve o pagamento ITBI em operação anterior teve atividade preponderante. Pode pedir a restituição embasada nesse novo entendimento? A empresa que teve o pagamento TBI em operação anterior, pois teve atividade preponderante. Atividade preponderante seria Veja, a move atividade preponderante, a Constituição diz lá no inciso 1º do parágrafo 2º, 156. Ela diz que a imunidade só incide na realização, integralização para a realização, nem sobre a transmissão de bens decorrente de fusão e incorporação. Salvo se, nesses casos de fusão e incorporação, a atividade preponderante for compra e venda. Então, se a atividade preponderante for compra e venda, ele não está dentro da imunidade. Mas isso não... Acho que a pergunta devia ser o contrário. Acho que a pergunta é o contrário. Ela tinha que ser a exceção da preponderante. Porque a preponderante deixa claro, né? Mas tem FIIs que estão cobrando sobre a diferença, mesmo não tendo atividade preponderante, né? De Aí, compra e venda de imóveis de locação, né? mas isso não foi analisado. Atenção. Isso Sim, aí sim, não sim. de nada. Sim, sim, Tá? Ele sim. analisou sob a ótica de quando houve. Veja, é importante a gente ler mais uma vez. Não alcança o valor dos bens que excedeu o limite do capital social ser integralizado. E pelo texto dele, só estaria dentro disso quando houvesse a integralização de capital para a pessoa que não é imobiliária. Sim. Agora nós temos aqui conosco a doutora Cristiane, aqui, procuradora-geral do município de Porto Alegre, está aqui conosco, aqui, nos assistindo. Prazer. Também deve ser bem interessada na resolução dessa problemática, né, doutora Cristiane? Um abraço, muito bom tê-la conosco aqui. Um abraço, um prazer ter você, Cristiano. E O, sabe que a gente vai entrar com a inconstitucionalidade da lei
da lei municipal de Porto Porto. Alegre. Vamos tentar, É. doutora, com todo respeito. Veja, é importante. A Constituição existe? Existe. Então a gente lê a Constituição, não precisa grandes elucubrações interpretativas, basta uma leitura nesse caso, né? E aí, qualquer lei que contrarie, amplie, diga algo diferente, essa lei será inconstitucional. E a limitação de direito, ela é constitucional, que é isso que tem na lei de Porto Alegre, né? Então é preciso ter cuidado, porque ou tem Constituição ou não tem. Se tem, vamos ler. E aí, data máxima venissimamente aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a decisão foi muito apressada, né? Eu não vi os embargos, não sei se vão interpor novos embargos, mas esse caso não é um bom caso. Como você falou, é exceção, porque no caso dele, realmente houve uma incorporação de uma pequena parte e o restante foi para a reserva de capital. Então, veja, a pessoa faz isso por quê? Que se fosse uma sociedade com mais de um sócio, até se justificaria. Mas, no caso, me parece que só tinha um sócio, né? Então, veja, por que colocar em reserva de capital? Eu entendo que a única justificativa foi exatamente para fugir da responsabilidade societária, coisa que não tem nada a ver com tributo. Mas, sob a minha ótica, se foi para outro lugar, mesmo do patrimônio, que não seja o próprio capital, se foi para uma reserva, essa parte sim pode ser tributada. Então, sob esse aspecto, a decisão está correta. O Wander Zambelli aqui fez uma pergunta, mas acho que foi respondida, porque ele diz que o município não teria competência para instituir o tributo com base no cálculo do ITBI já estabelecido em sua planta de valores. Isso é a pergunta. Qual a limitação ao poder de tributar que o município estaria violando? Já foi respondido, penso eu, quando ele fez essa pergunta, porque... Que ele estava colocando uma lei municipal, um limite restringindo, ampliando uma hipótese de tributação que não está na Constituição. Sim. Depois aqui nós temos uma outra pergunta, né? Novas integralizações. As prefeituras não irão cobrar ITBI sobre o valor utilizado para a capital independentemente da atividade preponderante? Nas novas integralizações? Agora vai ser o O carnaval. que pensa? Agora vai ser o carnaval. Eles vão cobrar tudo. Agora, alerta, os físicos podem até cobrar tudo, mas hoje está vendo honorário de sucumbência. Entendeu? Então, é importante que ver que qualquer discussão não pode ser uma discussão temerária, como era antigamente o físico entrava de qualquer jeito. Por quê? Porque não tinha, o honorário de sucumbência para a parte era muito pequeno, mas hoje não. Os honorários de sucumbência estão muito bons, né? Então, Sim. entrar com uma ação temerária e sofrer uma sucumbência maior. Então, muito cuidado com essa decisão. Eu entendo que ela não mexeu nessa parte de preponderância, tá? Por quê? Porque se não é preponderante, está dentro da imunidade. Se for preponderante, está fora da imunidade. Tá? Esse dia saiu uma decisão até do STJ com relação à sucumbência, né? Que tinha sido fixado em um valor fixo, né, e foi revertido dizendo, não, a legislação prevê um percentual sobre o valor da demanda, o valor da causa, o que está sendo... E reformou, se eu não me engano, foi fixado em 10% do valor, os honorários. Né? Então isso é muito bom para os dois lados, né, porque não fica só na... Como já entra muitas vezes com os 20% ganho lá na parte dos honorários, também a recíproca tem que ser verdadeira, né, quando também propõe uma demanda que não tenha fundamento. Olha, se a Procuradoria tem 20% de honorários nas execuções fiscais, nada contra, eu quero que eles ganhem tudo, mas eu quero que dê para a gente também. Né? Né? Sim. Os 20%, sim, recíproca. Outro dia um desembargador disse, por uma questão de isonomia, eu vou dar os 20%. Nossa, imediatamente minha calculadora mental veio, achei que estava rica, depois foi rebaixada. Antigamente, eu comecei a trabalhar aqui com meu pai no escritório, né, em 82, mais ou menos ali, e na época eu via fixação de honorário de 15%, 20%, né, hoje, para nós vermos 15%, já levando as mãos para o céu, 20%, então não, é dificílimo, né? 10, 5, 10, no máximo, viu? Porque empresas hoje não estão mais querendo pagar isso. Só que na execução fiscal é 20% para a Fazenda. E esse valor, 75% vai ser repartido como honorário dos procuradores. Acho justíssimo, eu só quero ganhar igual. Tá? Né?
nada contra, né? Mas esse é um tema muito controverso e aí a gente tem que tomar um cuidado danado, porque já foi repercussão geral. Com certeza os fiscos vão sair agora a 3 por 2, né? Fazendo autuações. Então, conselho 1, se já fez, vá lá rever e tente se cercar de segurança do que você fez. Entre o bem que você tinha na declaração e o que foi incorporado, ver o capital social. Porque eu entendo o seguinte, se você tinha um bem de 200, se incorporou no capital de 50, o bem está todo lá, mas o fisco vai querer autuar, porque o valor do capital. Eu iria lá e aumentava logo o capital, porque aí o fisco não ia poder fazer nada. Tá entendendo? Então, Sim. se ainda não fez, faça no contrato de alteração do contrato social, aumente o capital e depois diga que vai integralizar aquilo com aquele bem, né? Exatamente para cercar de seguranças e ter um máximo de garantia. Porque hoje o maior problema que a gente tem é a insegurança jurídica. Exatamente, depois de anos, vinha uma interpretação maluca dessa e os filhos... Aí vem outra pergunta. E os fiscos, com base nessa interpretação, vão poder voltar para trás? Bem redundante assim. E autuar os últimos 5 anos? Os fiscos vão achar que sim, eu entendo que não. Por quê? Porque as novas interpretações, lá está no 146, não podem retroagir, né? E eu entendo que isso foi uma mudança total de paradigma. Mas eu ainda quero ler na decisão apenas o que ela está escrito. Ela só decidiu a questão seguinte: a imunidade não alcança o valor do bem que excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Eu Sim, acho que aí no caso seria, no caso específico, 24 mil. exatamente. Né? Eu acho que está equivocada, mas pelo menos diante do que está aí, vamos ler do jeito que está, né? Porque aí as pessoas estão querendo dar outras, alargar ainda mais essa interpretação. Eu acredito que seria importante começar a discussão completa com todas as nuances e os aspectos em um outro caso e conseguir mostrar o distinction que isso não foi analisado nesse. Embora a decisão dê a impressão de que foi para isso, essas matérias não, do valor do bem, tá certo? Da lei municipal poder fazer isso, não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, nem nos embargos, né? Que se ele rejeitou os embargos, eu presumo que ele não entrou na discussão de que isso já estava lá dentro, né? Mas vamos aguardar que seja publicado o acordo para vermos o que é que ele, na realidade, tem. Mas se ele rejeitou, ele não vai poder dizer muita coisa diferente do que já está lá. É. Ah, mas foi bem lembrado, novamente, né, essa questão de que primeiro fazer a alteração ali com relação ao aumento do capital e depois a integralização, mesmo no próprio ato, né, de alteração contratual, né, para que não deixe margem de discussão e qualquer tipo de problema, né, com relação à tributação que vem mais adiante, né. Sempre o mais é melhor que o menos, né, então deixar bem claro, né, muitas vezes é até repetitivo, se é repetitivo, para que não haja esse tipo de situação, né. E você corre o risco de dizer o seguinte: ó, estou integralizando o valor do bem de 300 e aí eu não falo nada do capital. Aí ele vai dizer: ó, o Cabo já confessou aqui que está integralizando um bem maior do que o valor do capital. Então, não é a simples incorporação do bem ao patrimônio da empresa que caracteriza a integralização. Existe uma formalidade de aumento de capital social que tem que ser seguida. Tá bem. Bom, doutor, é o seguinte, acho que hoje nós esgotamos aqui nosso assunto. O assunto é polêmico, mas o meandro dele, né, as entranhas dele, nós conseguimos chegar, que é a questão, né, do que foi debatido nesse recurso extraordinário, né, que foi decidido uma coisa que não constava dos autos, né. Então foi no meio, tratou do assunto, mas finalizou dizendo o que não se discutia e o que também não prevê legislação. Enfim, né? Então, para que a nossa live também não encerre, porque eu acho muito chato, porque ela tem 1 hora exata de duração. E ela corta mesmo, não tem conversa. Ela simplesmente desliga e não dá nem para dizer, ó, não, só um pouquinho que eu vou dar tchau. Não tem essa questão, né? Então, eu gostaria que fizesse a sua despedida aqui, para nós encerrarmos aqui, e depois eu vou finalizar, então,
agradecer demais, é uma alegria enorme. Estou morrendo de saudade de Porto Alegre, dos gaúchos. Eu queria fazer essa live aí, viu? Isso eu estou aqui virtualmente sob protesto, quer dizer, adorando, mas adoraria estar aí pessoalmente com vocês, tá? E dizer o seguinte, quero alertar para o conteúdo da decisão, o caso que foi julgado e a necessidade de qualquer outro caso ser feito um distinto, ser feito, mostrar que o caso é diferente, não foi apreciado, e ainda mais, os embargos que eram para ser apreciados não foram, foram rejeitados, não foram analisados. Quero alertar sobre a necessidade de, antes de fazer, se fazer um planejamento no seguinte, comparação do que está na declaração e comparação do que está no capital, o capital social registrado, né, para efetiva adequação, ou quem sabe até nem constituir a pessoa jurídica, dependendo do caso. Porque aí você vai fazer o seguinte, se você já considera o bem a valor de mercado, você vai ter que antecipar o dinheiro do ganho de capital. E aí vai ser conta, né? O ganho de capital pode ser 15%, etc. E aí o ITBI é 8%. Qual é mais barato? É questão de cálculo também e questão de planejamento, tá? Nada que for tributário pode ser feito assim, vou fazer. Não. Primeiramente é conta. Tributo é conta. Conta matemática. Então, tem que se sentar para fazer isso. Quem foi autuado hoje, que não... Você ainda pode sair para corrigir aumentando os capitais sociais, nesse caso, das empresas. Claro, se não tiver outro problema societário, que às vezes não é a questão tributária, é a questão societária, né? Mas você ainda pode tentar corrigir para evitar a autuação. Mas em sendo autuado, vai poder discutir essa matéria e mais, qual o critério do fisco com relação à apuração do valor que ele disse que custa o imóvel, tá? Isso é uma questão importante. Se você tem uma parte que foi incorporada ao capital e outra parte que ficou em outro local, que não foi para o capital, você tome cuidado, porque esse vai ser atingido, alcançado frontalmente por essa decisão, porque aí isso está muito claro. Não é que eu concordo. Você pode até entrar com ação declaratória, entrar antes com ação para você, um mandado de segurança preventivo, para que você veja o valor correto, etc. Mas fazer sem observar isso aí, os fiscos vão autuar, né? Ou, de repente, é aquela coisa, né? Você lança a sorte para Deus. Você não faz nada e aí fica esperando. Você pode ser autuado, pode não ser autuado. É 50% de chance, né? E aí o risco é de... Tem gente que arrisca e ganha, tem gente que arrisca e perde, né? Então eu quero agradecer demais, me colocar à disposição para outras lives, para ir aí pessoalmente no Rio Grande do Sul, quando tudo abrir, dizer que é um momento desafiador para o país, para as pessoas, e que a gente tem que tomar cuidado, mas também não pode deixar de viver e nem pode perder as esperanças, né? E tem que estar sempre ativo para conseguir exatamente um resultado melhor, tanto de vida para os clientes, etc. Muito obrigado, Larissa, Lamita, o Iargues, adoro vocês. Minha amiga Alice Greck também, né? Que ela é muito querida do Iargues, né? Então, obrigada a todos vocês e estou aqui sempre à disposição. Nós aqui agradecemos a sua participação, o aceite, tudo, essa excelente colocação aqui que tivemos, né? E também temos saudade das suas palestras aqui nos nossos congressos, né? A sua visão bem clara e a sua forma de expor os assuntos, né? Que deixa bem didática e muito claro as colocações, né? Muito obrigado mesmo. E, pessoal, é o seguinte, eu vou agradecer a todos por terem participado da nossa live, ter assistido, todos os elogios aí, ficamos muito satisfeitos com todas as parabenizações que tivemos. Aproveito para lembrar que essa live vai estar no YouTube, hoje mesmo, né? A Terezinha está nos informando aqui que hoje mesmo vai estar na live no YouTube do IARGS, né? Então, quem não assistiu toda vai poder assistir a gravação. Pode falar, doutor. Sempre eficiente. Terezinha, Mariana, todo mundo, não dá para cumprimentar todo mundo, mas um beijo. Eu deixo um beijo para todos. Da mesma forma. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Nós vamos encerrar aqui. E um abraço, até a próxima. E encerramento, então.